Como é que nós conduzimos a abordagem desse paciente com artrite reumatoide? Eh, Lembrar que nós temos medidas não farmacológicas que são importantes, como repouso, fisioterapia motora, reabilitação, indicação do uso de órtese. Nós temos que controlar a dor e inflamação para melhorar a qualidade de vida do paciente. Para isso, nós podemos usar, dependendo da apresentação clínica do paciente, algum analgésico e também das limitações em relação a contraindicações, algum analgésico. Anti-inflamatórios não hormonais, por exemplo, naproxeno, que nós usamos em dose de 500 mg de 12 em 12 ou 8 em 8 horas. E os corticosteroides, como prednisona ou prednisolona, em doses, em geral, para artrite reumatoide, até 20 miligramas. Eu destaco aqui 20 miligramas por dia, ou menos do que isso. Eventualmente, quando nós temos manifestações sistêmicas que podem ser desenvolvidas, como, por exemplo, uma serosite, um derrame pleural, uma vasculite daquelas, nós temos que usar doses imunossupressoras do corticóide, o que implica em doses maiores. Para o tratamento da artrite reumatoide, nós utilizamos, então, o documento de recomendação do próprio Ministério da Saúde, que é elaborado pela Conitec. Esse documento é um PCDT, um protocolo clínico e diretriz terapêutica para o tratamento da artrite reumatoide. Lembrando que o objetivo do PCDT é garantir o melhor cuidado de saúde possível dentro do nosso contexto brasileiro e dos recursos disponíveis no SUS, de forma a garantir sua sustentabilidade. Então, tem várias questões que são envolvidas aqui. É importante que esse documento seja trabalhado como referência para as nossas discussões, certo? Esse documento é elaborado pela Conitec. Destacar que o plenário da Conitec é o fórum que vai conduzir essa recomendação e vai definir todas as alterações do protocolo e tal. E esse fórum é composto pela representante de secretaria do Ministério da Saúde, que é indicado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, um representante da Anvisa, um representante da ANS, um representante do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e Conselho Federal de Medicina. Por que isso aqui é importante? Porque quando nós estamos no contexto do SUS e indicamos o uso de um medicamento no contexto do tratamento de qualquer doença que seja, eu preciso que isso tenha um amparo científico. Então, isso é importante, não pode ser um processo simplesmente gerado de forma unilateral. Então, isso aqui garante uma lisura nesse processo, certo? Esse PCDT, ele estabelece, no contexto da artrite reumatoide, propõe um fluxograma de tratamento, que depois eu vou detalhar um pouco mais o fluxograma de tratamento com outro documento que é o consenso de tratamento. Então, pacientes com artrite reumatoide, com atividade leve ou moderada ou alta de doença, eles vão utilizar preferencialmente metotrexato como monoterapia, em doses geralmente em torno de 15 miligramas por semana, com uso concentrado. Um dia na semana o paciente toma os 15 miligramas do metotrexato. Se ele tem falha ao tratamento, e para avaliar a falha ao tratamento a gente utiliza scores de avaliação de atividade de doença, como por exemplo o DAS-28, que é um dos scores que nós trabalhamos. Se ele falhou, nós devemos trocar por um outro medicamento modificador de curso de doença, que pode ser, por exemplo, sulfasalazina, hidroxicloroquina ou leflunomida, ou eu posso combinar dois desses medicamentos, incluindo o metotrexato e mais um, por exemplo. Se ele não falhou, respondeu bem e não teve resposta
não teve reação adversa, nós vamos manter esse tratamento e reavaliar o paciente de forma periódica. Se ele falhou esse segundo esquema de tratamento, a proposta é trocar por um medicamento anti-TNF em associação com metotrexato ou um imunobiológico não anti-TNF em associação com metotrexato. Se ele falhou a esse esquema, nós podemos trocar por outra combinação de imunobiológico com metotrexato ou um outro imunobiológico que não seja anti-TNF com metotrexato. Quais seriam esses outros imunobiológicos? Um anti-interleucina 6, como tocilizumab, ou um anti-CD20, como rituximab, ou um modulador de resposta, um inibidor da modulação de molécula CTLA4, que é o abatacept. Ou nós podemos trocar ainda por um outro mecanismo, um outro medicamento, que é o tofacitinib, que não é imunobiológico, é um medicamento chamado alvo específico, é um inibidor de Janus quinase, de JAK. Essa estratégia de tratamento, ela vai ser iniciada na atenção básica, com o uso do metotrexato. À medida que esse paciente não tem a resposta adequada, quer dizer, ele falha, certo? E vai precisando desse escalonamento, esse paciente ele é direcionado para o acompanhamento especializado. Então, em geral, todo esse processo aqui de ajuste terapêutico vai ser conduzido pelo especialista, no caso, o reumatologista. Mas esse paciente com artrite reumatoide que é atendido na atenção básica, ele tem que ser orientado em relação ao uso dos anti-inflamatórios, do corticoide e início de um medicamento modificador de curso de doença enquanto ele é encaminhado, no caso, metotrexato. Outro documento que orienta o tratamento, também um documento bem recente, é o Consenso de Tratamento da Artrite Reumatoide, publicado em 2017, e na verdade a publicação foi em 2018, desse documento, e esse documento traz um escalonamento de tratamento que é um pouquinho mais detalhado, certo? Então ele é melhor de avaliar quando a gente olha para essa diagramação do que a diagramação do PCDT, certo? Então, o paciente, a primeira linha de tratamento, metotrexato, isso é importantíssimo, vocês têm que guardar essa informação. Primeira estratégia de tratamento, metotrexato. Ou, eventualmente, metotrexato associado a algum outro DMARD, que são os medicamentos modificadores de curso de doença, como hidroxicloroquina, sulfasalazina e leflunomida. Falhou aqui, nós vamos trocar, dentro da mesma classe, eu vou trocar por um outro. Usou metotrexato, não respondeu bem ou teve toxicidade, vai usar leflunomida, por exemplo. Ou usou metotrexato, teve resposta parcial, nós vamos associar, então, associar aqui, por exemplo, associar uma hidroxicloroquina ou associar uma leflunomida. Falhou essa primeira linha de tratamento, segunda linha de tratamento, que aí nós temos os anti-TNF, listados todos aqui, nós temos o modulador de coestimação de célula T, que é o abatacept, o bloqueador de interleucina 6, que é o tocilizumab. Ou nós temos o tofacitinib, que está aqui como alternativa pelo consenso. Falhou, a gente tem todo o conjunto desses aqui, incluindo o anti-CD20, que é o rituximab, certo? Então, essas estratégias mais específicas cabem ao reumatologista. E aqui a gente tem aquele detalhamento. O que é importante é que esse primeiro esquema tem que ser iniciado o mais precocemente possível, porque isso melhora muito o desfecho da doença, impedindo aquelas progressões para erosões e deformações.
deformidades ósseas, certo? A segunda linha de tratamento com o biológico ou tofacitinib, e a terceira linha de tratamento em que a gente cicla entre eles, para aqueles pacientes de maior complexidade. Então, em resumo, a artrite reumatoide é uma doença de caráter crônico, de natureza inflamatória autoimune, que acomete principalmente mulheres, mas também homens, na proporção de 2 a 3 para 1, 0,5 a 1% da população, se manifesta por uma poliartrite crônica que predomina em pequenas articulações, interfalangianas proximais e metacarfalangianas de mãos, metatarsofalangianas nos pés, interfalangianas, de forma simétrica, acompanhada por rigidez matinal, em geral que dura maior do que 1 hora. Essa doença ela é determinada pela associação de componentes do ambiente e componentes genéticos. Do ambiente, os principais componentes são tabagismo, exposição à poluição ambiental, microbioma e a exposição à periodontite crônica. Como componente genético, os genes do HLA, genes do PTPN22. Essa combinação, determinando um epigenoma, favorece então a produção de peptídeos citrulinados, por ação daquelas PADs que vão converter a arginina em citrulina. Esses peptídeos citrulinados, que são peptídeos próprios, vão promover quebra de autotolerância, ativação de resposta autorreativa do sistema imunológico, produção de autoanticorpos, como fator reumatoide e anti-CCP. Esses autoanticorpos estão associados ao desenvolvimento de manifestações clínicas, processo inflamatório, manifestações clínicas como dor, o edema, o espessamento da sinóvia, que são detectados clinicamente, certo? Então, a artrite reumatoide, como estratégia de tratamento, nós trabalhamos com o controle da dor e da inflamação, as medidas não farmacológicas citadas aqui, e como medidas farmacológicas, em geral, corticoide dose baixa para melhorar o processo inflamatório no início do tratamento. Iniciamos o metotrexato, reavaliamos o paciente de forma periódica. Na falha a esse esquema terapêutico, a gente vai conduzindo ajustes e, em geral, esse paciente já está em acompanhamento com o especialista. Esses eram os tópicos que eu tinha. Nós vamos depois trabalhar uma sessão de tira-dúvidas, e nessa sessão de tira-dúvidas nós vamos abordar um pouco, que eu não trago aqui nessa apresentação, um pouco dos critérios de diagnóstico, como aplicar esses critérios de diagnóstico, porque esse documento será disponibilizado para vocês.